15ª pergunta, que vai dizer assim: já que ninguém consegue guardar a lei, qual é o seu propósito? Então, se com a queda nós não conseguimos guardar perfeitamente a lei de Deus, qual o propósito dela? Para que ela existe? Para que Deus manteve a lei? Nós já falamos um pouco sobre isso aqui na semana passada. Jesus, quando vem, ele diz: olha, eu não vim abolir a lei. Pelo contrário, Jesus interpreta de forma correta a lei e interpreta de forma até mais dura em alguns sentidos, e nós comentamos aqui já. Então, qual é a utilidade, já que ninguém consegue guardar esse negócio de forma perfeita? Bota a resposta para mim aí, Mateus. Diz assim: que conheçamos a vontade e a natureza santa de Deus. Então, a lei de Deus tem o seguinte propósito, ainda que a gente não consiga obedecer ela perfeitamente, para que a gente conheça, por meio da lei de Deus, a vontade dele e a natureza de Deus, que é santa. E aí segue: e a natureza pecaminosa e desobediente dos nossos corações. Então, se de um lado a lei revela a vontade e a natureza santa de Deus, por outro lado, a lei revela a nossa natureza pecaminosa e desobediente. Então, a lei revela essas duas coisas. E assim, nossa necessidade de um Salvador. Então, quando a gente olha para a lei, vê que Deus é santo, sua natureza e sua vontade são santos, que nós somos pecadores e desobedientes, a gente vê que há necessidade de um Salvador. Então, a lei serve esses 3 pontos: mostrar que Deus é santo, mostrar que nós somos pecadores e mostrar que, por sermos pecadores, precisamos de um Salvador. A lei também nos ensina e exorta a viver uma vida digna de nosso Salvador. Então, a lei vai dar ali as regras do jogo, as regras para que tenhamos uma vida digna. E aí, novamente, aquilo que eu já falei aqui: não cumprimos a lei para sermos salvos, mas uma vez que fomos salvos pela graça, pela fé, a gente olha para a lei e agora tenta viver uma vida digna do Salvador. Ele morreu por mim, então o mínimo que eu posso fazer é viver uma vida digna. Onde é que está a lei dele? Ah, está aqui. Então me deixa eu ver a lei dele, que eu quero tentar obedecer, eu quero cumpri-la, eu quero ser servo dessa lei, porque ele morreu por mim, então eu quero viver uma vida digna por ele. Então, essa é a nossa resposta aí. Bota para mim o texto aí, Mateus. Texto muito conhecido nosso, Romanos 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, de Deus, pelas obras da lei. Ninguém vai ser justificado pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então é o que está escrito lá na resposta: pela lei nós conhecemos a nossa natureza pecaminosa e desobediente. Pela lei nós vemos a necessidade de um Salvador. Então a lei só faz isso. A lei não justifica ninguém. A lei aponta para aquele que justifica. A lei não salva ninguém. A lei aponta para aquele que salva, que é o Senhor Salvador, Jesus Cristo. Vindo aqui agora para o que eu escrevi para comentar, alguns pastores acham, queridos, que é possível pregar o Evangelho sem pregar, contudo, a lei de Deus. E aí eu acredito que isso é um grande equívoco. Já falei aqui na igreja e repito: existem 2 grandes equívocos com respeito à lei de Deus. O primeiro é varrer a lei de Deus para debaixo do tapete e dizer que ela não serve para mais nada. O segundo grande equívoco é pegar a lei de Deus e dizer que ela é obrigatória, ou ela tem que cumprir todas as exigências dela para ser salvo. Isso é errado. Mas você pregar a lei de Deus como um meio para apontar a santidade de Deus, pregar a lei de Deus como um meio para apontar o nosso pecado e pregar a lei de Deus como um meio para apontar para Jesus, não é pecado. Tanto é que eu anotei aqui mais para frente, eu vou falar desde já, que quando Jesus se depara com um jovem rico, ele prega a lei, primeiramente. Ele diz: conhece as Sagradas Escrituras, conhece os mandamentos, conhece a lei de Deus, e o jovem diz: eu conheço tudo. E aí Jesus revela que, na verdade, apesar de conhecer tudo, ele não sabia, ou ele não obedecia plenamente, porque quando Jesus confronta ele diante do amor ao dinheiro, o amor à riqueza, o ídolo dele era o dinheiro, ele fica triste e sai da presença de Jesus. Então hoje, ao meu ver, para que a gente pregue um evangelho pleno, a gente tem sim que evidenciar a lei.
é aquilo que eu costumo dizer no evangelismo. Eu falei aqui várias vezes isso também. Quando você vai evangelizar alguém, você apresenta a lei para ela. Você diz, irmão, querido, você sabia que a lei de Deus diz que nós não podemos adulterar? E você, porventura, já adulterou alguma vez? Ou já olhou para a mulher do próximo com maldade, porque Jesus diz que está adultério? Aí a pessoa diz, já. Você já odiou alguém? Porque a lei de Deus diz, Jesus diz que aquele que odeia está cometendo um pecado de homicídio. Então você apresenta a lei. Aquela pessoa, vendo a lei, ela vai ver que a lei de Deus é santa, perfeita, e que ele é pecador e já transgrediu várias vezes a lei de Deus. E aí ele vai falar, eu estou perdido. E aí você apresenta a graça e diz, mas teve um que cumpriu a lei toda, tem um que obedeceu tudo, e tem um que te oferece salvação. Então, é meio que capenga você querer apresentar o Evangelho sem apresentar a lei santa de Deus, mostrando que a gente não consegue cumpri-la. Certo? Queria falar assim. O próprio Jesus, quando chega no Novo Testamento, lá em Mateus 5, e ele vai interpretar verdadeiramente a lei, ele diz assim, ouvistes o que foi dito pelos vossos mestres, não adulterarás? Aí Jesus diz, eu porém, porque estavam dizendo que Jesus queria chutar o balde da lei, Jesus queria zoar o plantão. Aí Jesus diz, não, vocês estão enganados, eu estou aqui para interpretar a lei de forma até pior, de forma mais espiritual, porque vocês acham o seguinte, que pecado é só adulterar. Ah, então se eu não cheguei na cama, eu não estou pecando. Jesus diz, não, o pecado começa aqui. Jesus diz, se você olha para a mulher do próximo com desejo maligno, você já está cometendo adultério. Então você deve se arrepender. E aí Jesus fala a mesma coisa do homicídio. Jesus fala, olha, vocês dizem que não matam ninguém, não é isso? Vocês são bonzões, mas vocês odeiam, vocês desejam a morte, vocês querem me matar a todo momento. Jesus diz, então vocês já cometeram. Dentro do coração de vocês já cometeram. Vocês só não tiveram coragem ainda de tirar a minha vida. Mas o ódio que está no coração de vocês é ódio de morte. Então o que Jesus diz? Se arrependa. Então, hoje, quando a gente fala de adultério, de morte, né, de matar alguém, a gente tem que olhar com a ótica de Jesus. É uma ótica do coração. Nesse mesmo contexto, Jesus vai dizer, olha, não é aquilo que entra que contamina o homem, é aquilo que sai. Porque do coração procedem os maus desígnios. Então, o camarada pode ter uma vida super ali santinha, mas a mente e o coração serem malignos. Então, eu acho, voltando àquela parte que eu estava comentando, que para que se pregue um evangelho pleno, a gente tem que apontar sim a santidade de Deus, a lei de Deus e a nossa incapacidade. E aí a gente traz Jesus e diz, olha, ele cumpriu. E aí Jesus vem e faz todo sentido. Agora, se você diz, olha, Jesus é bom, e ele te ama e quer salvar a sua vida, eu quero falar, de quê? Por quê? Para quê? Por exemplo, já dei esse exemplo aqui na igreja, você vira para um traficante e fala, olha, Jesus tem um plano maravilhoso na sua vida, ele vai falar, opa, eu vou prosperar no meu trabalho? Você tem que falar, não, Jesus tem um plano maravilhoso na sua vida, depois você fala, olha meu irmão, você vai para o inferno se continuar cometendo essa vida maldita que você está, mas Jesus tem um plano maravilhoso, te levar para o céu se você se arrepender. Você chega para um camarada que é dono de um prostíbulo e fala, Jesus tem um plano maravilhoso na sua vida, ele vai falar, opa, vou abrir outra casa? Não dá. Então você tem que apresentar a lei e falar, cara, você é pecador, e Deus é santo, e se você não se arrepender, você vai para o inferno. Aí Jesus entra com a graça, com o amor, certo? Então a lei de Deus, ao meu ver, tem que continuar sendo anunciada nos púlpitos das igrejas, não da forma, obedeça a lei que você vai ser salvo, não. Mas olhe para a lei, veja que Deus é santo, veja que você é pecador e veja que você precisa de um Salvador. E esse Salvador cumpriu a lei no meu e no seu lugar. Então, pregar a lei hoje para os irmãos que já creem em Cristo Jesus, mostrando que ela foi totalmente cumprida por Jesus, nos leva a lembrar das palavras de Jesus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, pastor, por que você continua pregando aí, às vezes, sobre pecado e sobre a lei para a gente que já é crente? Para isso, para que você lembre das palavras de Jesus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Para que você olhe para o sacrifício de Jesus e diga, foi por mim, porque ele não precisava daquilo. Então, por isso que a gente continua pregando domingo após domingo para cristãos arrependimento, fé, compromisso, devoção, piedade, santidade, para que a gente possa todos os dias olhar para a lei e falar, poxa, que bom que Jesus cumpriu, que bom. Outra coisa, dentro dali da resposta, a lei, como eu disse, nos ajuda a conhecer a Deus, que Ele é santo,
nos ajuda a conhecer a nós mesmos, que nós somos pecadores, e nos ajuda a conhecer um caminho de salvação, que é Jesus Cristo. Então, a lei nos ajuda. E depois de salvos, a lei nos ajuda a ter uma vida de paz, de graça e de bênçãos. Porque quando a lei diz, como eu disse, não existe nada na lei de Deus que seja prejudicial a gente. Quando a lei diz, não terás outros deuses, a lei está sendo benéfica para a gente. Está nos ensinando a ter uma vida de paz, de bênçãos e de fidelidade. Quando a lei diz, não farás outros deuses, a lei está sendo boa. Quando a lei diz, não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, quando a lei apresenta esses mandamentos, na verdade, ela está nos ensinando a ter uma vida de paz e de bênção. Enquanto o mundo ensina o contrário, a lei ela não vem para simplesmente mandar e oprimir. Ela vem como uma alternativa para esse mundo maldito, que nos ensina tudo errado. Ela vem para nos ensinar o certo. Mas, infelizmente, algumas pessoas olham para a lei de Deus e Deus quer mandar na minha vida, Deus quer me oprimir, Deus quer me limitar. Mas não é isso, pelo contrário. Lembre-se que tudo que está na lei de Deus revela o caráter de Deus. Deus não exige da gente nada que Ele não ache bom. Deus não exige da gente nenhum tipo de moralidade que Ele mesmo não aprova embaixo. Então, se Deus diz que o casamento é homem e mulher, essa é uma moralidade que vem do caráter de Deus. Se Deus diz que não pode haver adultério, essa é uma moralidade que vem do caráter de Deus. Se Deus diz que a gente não pode desejar o mal ao próximo, é uma moralidade que nasce do coração e do caráter de Deus. Então, gente, a lei é bênção, a lei é vida, a lei é o caminho que a gente deve seguir. Infelizmente, e aí deixe-me fazer um comentário rápido aqui, do nosso atual cenário, infelizmente alguns pastores, um até que gosto de algumas coisas que ele escreve, mas devido às suas convicções políticas dos últimos momentos, esses dias ele teve a besteira de escrever que a igreja evangélica brasileira tem que parar de tentar impor à sociedade a moralidade cristã. Ele estava fazendo essa crítica, querendo dizer que a igreja evangélica quer eleger um candidato que diz abertamente que vai ser favorável à moral cristã, por exemplo, contra aborto, contra ideologia de gênero, contra a liberação de drogas. E ele dizia que a gente, enquanto igreja, não tem que ficar impondo pauta moral a ninguém, sendo que isso é uma grande bobagem, porque nós fomos chamados a ser profetas, a abrir a boca e pregar a moralidade de Deus, e não a moralidade cristã. É claro que no passar dos tempos, a igreja perverteu um pouco isso. Às vezes, a igreja entendia que moralidade era 4 dedos acima do joelho, 4 dedos abaixo. A gente sabe que a igreja já caminhou um pouco para essa bobagem. Mas você dizer que a igreja não pode e não deve pregar moralidade cristã para o mundo, e que a gente não deve procurar um candidato que zele pela moralidade cristã, é fazer o que eu coloquei lá na internet e eu comentei aqui uma vez no curso segunda-feira. Se você for estudar, depois você coloca lá na internet assim, os efeitos benéficos que o cristianismo trouxe para a sociedade. Aí entre eles tem, antigamente, os homens compravam jovens adolescentes como seus escravos, inclusive sexuais. A moralidade cristã acabou com isso. Antigamente, as mulheres abortavam e jogavam no meio da rua. A moralidade cristã acabou com isso. Primeiro porque os crentes pegavam na rua, quando estavam vivos, e levavam para casa. A moralidade cristã acabou com o casamento com meninas menores de idade. Outra questão. Gêmeos. Até hoje a gente sabe que na tribo indígena, o missionário falou isso aqui. Gêmeos, quando nascia gêmeos, a religião pagã acreditava que você deveria matar um, descartar um, porque um era o bem e o outro era o mal. E aí a moralidade cristã acaba com isso. Antigamente era comum, e hoje está voltando, né? A zoofilia. O ser humano se relacionar com animais. A moralidade cristã acabou com isso. Hoje, eu já falei isso aqui na igreja, o movimento feminista levanta a bandeira dizendo que está defendendo a mulher, mas quem deu dignidade para a mulher foi a moralidade cristã. Até hoje no islamismo, eu fiz um curso uma vez sobre isso, um curso de missões, a mulher e as crianças comem o que sobra. Os homens sentam, em algumas comunidades islâmicas, não vamos dizer que são em todas, mas os homens sentam, comem, bebem, o que sobra, as mulheres e as crianças não ficam nem no mesmo ambiente. O que sobra, as mulheres depois entram com as crianças e comem. O cristianismo vem e fala, nada disso, o direito é o mesmo.
Para Deus não há homem, mulher, grego, gentio, judeu, branco, negro. Então, assim, os movimentos cristãos, a moralidade cristã foi precursor de asilo, de hospitais. E aí você tem que ouvir pastores dizer, os crentes têm que parar de impor moralidade. Ué, como é que é isso? Eu estou vendo a pessoa se afundar nas drogas, se afundar numa vida maldita, e eu vou, não posso pregar para ele moralidade cristã. É uma bobagem, gente, isso. Então, cuidado com isso. Tudo que Deus exige na lei de Deus é bom, é santo. E a gente deve sim desejar que o nosso país tente caminhar dentro da lei de Deus, tentando pelo menos ali não feri-la e não ofendê-la abertamente. Então cuidado com isso, querido. A moralidade de Deus, a lei de Deus continua valendo e é bênção para a minha e para a tua vida e para a vida de todos. Então a lei de Deus revela que a nossa natureza pecaminosa constantemente desobedece à lei de Deus, porque nós somos inclinados para o pecado. E aí eu coloquei aqui, já citei, o exemplo do jovem rico. O jovem rico, ele não chegou a proferir palavras, mas o que ele disse para Jesus foi, eu não posso abrir mão das minhas riquezas pela tua lei, não posso abrir mão das minhas riquezas em favor da tua moralidade, não posso abrir mão das minhas riquezas em favor de você, Jesus. Então, ele foi embora triste, né? Escolhendo o amor ao dinheiro, escolhendo o ídolo, em detrimento da lei de Deus. Então, um exemplo claro. Outro exemplo claro, aonde ainda a lei de Deus estava funcionando ali vigorosamente, é com Ananias e Safira. Ananias e sua esposa, né? Que ainda que ali já fosse o período da graça, Novo Testamento, eles caem fulminados diante da lei de Deus. Então, isso nos leva, queridos, a terceira ponto, né? Eu falei ali, conhecemos que Deus é santo, conhecemos que nós somos pecadores e conhecemos a necessidade. Que necessidade é essa? Todo ser humano precisa de um Salvador. O que nós não conseguimos, Ele consegue. O que nós não podíamos fazer, Ele fez. O caminho que a gente não podia abrir, Ele abriu. O preço que a gente não podia pagar, Ele pagou. Pronto. A santidade que a gente não podia ter naturalmente, Ele tinha, naturalmente, porque Ele era santo. Então, hoje, repetindo, desde o início, a lei mostra que Deus é santo, que eu sou pecador e que eu tenho uma necessidade. Qual a necessidade que eu tenho? De ser salvo. E ela aponta para o Salvador, Jesus Cristo. Nos conduz ao Salvador, Jesus Cristo. Então, quando pensamos em obediência, é muito comum, porque nós somos pecadores, falhos, a gente pensa assim, será que eu posso fazer isso? Será que eu tenho que fazer aquilo? Será que eu posso isso? A gente começa a formular algumas perguntas e às vezes até querendo justificar alguns erros nossos. Mas Jesus não ficava se perguntando. Ele simplesmente diz em João 4,34, a minha vontade, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai e as obras que Ele me deu. Então, assim, é claro que isso requer tempo, isso requer maturidade, isso requer conhecimento bíblico, mas a gente tem que pedir a Deus que nos dê conhecimento, maturidade, santidade, para que a gente pare de ficar a todo momento perguntando para Deus aquilo que a gente sabe que não deve fazer. Às vezes eu acho que a gente pergunta justamente para isso, para ver se Deus muda de opinião. Senhor, quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui, claro, né? Mas vamos lá. Os jovens não gostam muito. Senhor, será que eu tenho que casar com aquela menina que não é crente? Tu sabe que não tem que perguntar isso. O jovem sabe que é não a resposta, mas pergunta mesmo assim. Será que eu tenho que aceitar, sei lá, fazer aquele negocinho só porque todo mundo faz? A gente sabe que a resposta é não. Então a gente tem que orar a Deus para atingir uma maturidade e uma submissão, para que a gente pare de fazer perguntas bobas e simplesmente obedeça a vontade de Deus, que a gente sabe qual é. O Espírito Santo habita em nós. A não ser que você seja um novo convertido, a não ser que você conheça pouco de Bíblia, aí você tenha dúvida em alguns momentos. Mas tem coisas que eu não tenho por que perguntar se é a vontade de Deus ou não. É cumprir ponto, ainda que seja duro. Então Cristo, pela salvação que nos oferece, nos mostra, né, plenamente que a lei não salva. Mas Ele veio e cumpriu toda ela para nos salvar. Nos mostra que por meio da lei podemos hoje viver uma vida de paz, de bem-aventurança e de bênçãos. Então,
Se a gente for voltar lá para o Éden, você vai ver que quando Deus dá os mandamentos para Adão e Eva, não tinha um tom opressivo, não tinha um tom de querer simplesmente oprimir. Pelo contrário, ele disse, olha, tudo é de vocês, tudo é de vocês. Contudo, desta árvore não comereis. Pelo contrário, quem traz essa interpretação, tipo, durona, opressora, é a própria Satanás, é a própria serpente. A serpente diz, eu acho que Deus não quer que vocês se tornem como ele. Então, a lei sempre teve o intuito de ser bênção, de trazer paz e bem-aventurança. Mas hoje, parece que Satanás continua falando, parece que a serpente continua falando no ouvido de alguns, inclusive de alguns crentes, dizendo, não é possível. Vai deixar Deus mandar isso para você? Você vai se submeter a isso? Você vai deixar Deus dizer o que você tem e o que você não tem que fazer? Você vai deixar Deus se meter no seu relacionamento, na sua vida, no seu dinheiro, na sua casa? Até hoje a serpente continua falando para alguns. E aí alguns ouvem um canto da sereia e dizem, é verdade, a lei de Deus é muito pesada, é verdade, a lei de Deus é muito ruim, Deus quer só me oprimir, mas mal sabem que a lei de Deus é para trazer vida, paz e bem-aventurança. Então, queridos, Adão e Eva pecaram, a gente sabe da história, foram expulsos do Éden, mas, novamente, repito, Cristo hoje, por meio do seu Espírito Santo, nos capacita a viver uma vida coerente, santa, justa e, como diz ali, digna do nosso Salvador. Então, não é desculpa, tá? Não é desculpa, pastor, eu estou vivendo em pecado porque a lei é muito dura e eu sou fraco. Não é desculpa. O Espírito Santo habita em nós exatamente para nos capacitar, nos dar poder e autoridade de hoje obedecer à lei de Deus, assim como Jesus obedeceu em nosso favor. Alguém quer falar, querido, sobre isso? Não? Então, passa para mim, botei algumas perguntas aí. Na verdade, botei só essa. Catecismo de Heidelberg, pergunta 115, diz assim, para que então manda Deus pregar os 10 mandamentos tão rigorosamente, já que ninguém pode guardá-los nesta vida? Então, a pergunta é nesse sentido, já que ninguém pode guardar, por que Deus manda o pastor pregar? Por que Deus manda a gente anunciar? E aí ele diz assim, primeiro, para que durante toda a vida conheçamos cada vez melhor nossa natureza pecaminosa e, por isso, ainda mais desejemos buscar em Cristo o perdão dos pecados e a justiça. O primeiro ponto, como a gente disse, revela a nossa pecaminosidade. Segundo, para que sempre sejamos zelosos e oremos a Deus, pela graça do Espírito Santo, a fim de que sejamos cada vez mais renovados segundo a imagem de Deus, até que depois desta vida alcancemos o objetivo, a saber, a perfeição, a glorificação, o céu. São 2 objetivos. Primeiro, mostra o nosso pecado, e o segundo, para que a gente constantemente, olhando para a lei e olhando para as nossas imperfeições, a gente não pare de orar, a gente não pare de, já estou bom, já estou salvo. Não pare de orar, não pare de pedir, não pare de interceder a Deus, para que cada vez mais o Espírito Santo venha nos renovando e nos moldando à imagem do Filho Jesus, até que a gente alcance a perfeição. Amém? Estou com a vista boa, hein? Pode passar isso. O que é o pecado? Isso aí é um pouquinho mais simples, né, gente? Mas é nessa sequência. A gente falou que o ser humano não pode cumprir a lei de Deus por causa do pecado, e que o pecado constantemente tenta nos puxar para fazer o que é errado. E aí a pergunta é, o que é pecado? Coloca aí para mim. Pecado é rejeitarmos ou ignorarmos a Deus no mundo que Ele criou. Parece meio filosófico essa resposta, mas eu achei muito legal dizer que pecado é rejeitar ou ignorar. Porque constantemente a gente ensina, inclusive para criança, e não está errado, que pecado é errar o alvo. Existe um alvo que a gente deve alcançar, buscar, e quando a gente erra esse alvo, a gente está pecando. A gente diz para a criança também que pecado é tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente fala, e tudo aquilo que a gente escuta, né? Ou tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente faz,
A gente usa muito esses verbos para criança. Tudo que você vê, tudo que você fala, tudo que você faz, tudo que você pensa e tudo que você escuta que não agrada a Deus. A gente usa isso para criança. Mas aqui, o autor desse livro, talvez buscando um objetivo mais adulto, ele diz, olha, pecado é rejeitar ou ignorar a Deus no mundo que ele criou. Então o que ele está querendo dizer? Toda vez que você toma uma atitude contrária à vontade de Deus, você está rejeitando ou ignorando que existe um Deus nesse mundo que ele criou, ele é o dono. Toda vez que você pega esse mundo que Deus criou e trata ele, seja os seus irmãos, seja a natureza, seja a sua esposa, seja o seu filho, é criação de Deus. Toda vez que você pega e trata de forma incorreta, você está fazendo ou rejeitando Deus, que é o dono desse negócio, ou você está ignorando o Deus que é dono desse negócio. Então eu achei muito legal essa resposta. Aí ele diz assim, rebelando-nos contra ele e vivendo sem tê-lo como referencial na nossa vida. Então toda vez que você sai do curso da palavra de Deus, você perdeu o referencial que era Deus. Então o referencial é Deus, eu estou trilhando esse caminho. Quando você começa a cometer diversos tipos de pecados, o que você está fazendo é tirar Deus do seu referencial e colocar como referencial aquilo que você deseja como pecado. Então, rebelando-nos contra ele e vivendo sem tê-lo como referencial em nossa vida. Não sermos ou fazermos o que ele requer em sua lei, o que resulta em nossa morte e na desintegração de toda a criação. Aqui é outro ponto legal também que eu vou comentar mais na frente. Então, quando a gente desobedece a lei de Deus e peca, a gente não está sendo aquilo que Deus nos criou para ser. E não estamos fazendo aquilo que Deus requer. E isso resulta na morte e na desintegração de toda a criação. Vamos lá. Então, irmãos, o pecado, ele é, infelizmente, uma verdade fundamental na vida de todo ser humano. E aí eu falei que eu acho que quando a gente prega o evangelho sem lei, o evangelho é capenga, eu diria a mesma coisa. Quando a gente prega o evangelho sem pecado, o evangelho é capenga. Porque se não tem pecado, para que há evangelho? Se não tem pecado, para que há boas novas? Se não tem pecado, para que Cristo morreu? Né? Se não tem pecado, a pergunta, por que a raça humana está tão maldita como está? E aí alguns filósofos vão dizer, não, pastor, o ser humano ele peca, e a gente tratou sobre isso aqui no curso de segunda-feira, o ser humano peca por imitação. Então as crianças nascem, olham para o adulto fazendo e vão pecando sucessivamente. Não é porque o pecado ele habita no mundo e ele habita no coração. Não, o ser humano peca porque ele copia. E aí a gente falou isso aqui semana passada. Nenhum pai precisa ensinar uma criança a pecar. Ela peca por livre e espontânea natureza. Aí a gente poderia dizer, aqui os jovens se envolvem com drogas e com roubos, com crimes, porque eles olham e veem a realidade. E como você explicaria um jovem rico que faz a mesma coisa? Como você explicaria um jovem que mora na Suíça que faz isso? Já que lá ele não tem tanto exemplo para ver e confiar. Então, a resposta é, o mal, chamado pecado, habita no coração do ser humano. Então, sem pecado, repito, o evangelho fica sem sentido. A criança, quando está fazendo errado, porque ela sabe, não sei quando ela sim, até certa idade, Sandro, ela não sabe, não tem discernimento, mas ainda assim aquele ato surge de um coraçãozinho pecaminoso já. A origem é. Então assim, a gente não pode, às vezes tem muita gente querendo isso, querendo tipo, dar lição de moral numa criança, querendo, senta aí que eu vou te dar uma aula. E a criança realmente não entende, não tem consciência do que ela fez. Mas a origem, a natureza, é um coração pecaminoso. Até porque, quando ela vier a ter consciência, a gente sabe que muitos vão continuar a fazer. Né? Até pior. Quando atingem a consciência. Então, ainda que até certa idade seja inconsciente, eu concordo com você, está nascendo da sementinha de Adão, que já está lá no coração. Então, outras religiões até vão falar de uma maldade, de um mal, né? Só que dificilmente
as outras religiões, e aí eu também não conheço muito a fundo as outras religiões, mas dificilmente elas vão tratar o pecado como a Bíblia trata o pecado. Dificilmente. Geralmente eles vão tratar o pecado como uma escolha, como uma opção. Não, fulano escolheu fazer esse mal, mas a Bíblia diz, não, fulano nasceu assim. Se o Espírito Santo não frear, nós também fazemos assim. Então, essa é a grande diferença do pecado nas outras religiões para o cristianismo. Então, a primeira coisa que Cristo vem para nos livrar é exatamente disso, nos livrar dessa natureza pecaminosa. E aí nós falamos um pouco aqui sobre isso já também, sobre Jesus. Então, a apresentação do Evangelho, a mensagem do Evangelho, perde sua essência se você tira essa necessidade do pecado habitar em todo ser humano. Porque alguns poderiam dizer, não, pastor, eu sou tão bom, que eu não tenho necessidade de Evangelho. Eu sou bom, sou tão bom. Como eu já falei aqui, né? O meu pai acha que ele é bom. Então, assim, se você tira essa verdade, todos são pecadores, alguns vão dizer, preciso de Evangelho não. Por quê? Porque eu não sou pecador, porque eu não faço mal a ninguém, porque eu pago minhas contas, desejo mal a ninguém. Mas se você diz, irmão, é muito mais que isso, é uma natureza, é algo que habita dentro de nós, é algo que a gente já nasce com, e aí a pessoa tem que se render. Então, ela vai continuar pecadora, dizendo que não precisa do Evangelho, e vai descobrir da pior maneira possível, né? Já brinquei um pouco com isso aqui, já contei essa brincadeira, né? A gente costuma dizer assim, vamos supor que alguém diga, olha, eu não acredito em pecado, eu não acredito no inferno, eu não acredito em Jesus, e isso que vocês creem que acreditam é uma grande bobagem. Aí você pode falar para ele, olha, se tudo que eu estou falando for uma bobagem, a gente vai morrer, e quem sabe, nunca mais vai acordar. Mas se tudo que eu estou falando aqui é verdade, a gente vai morrer, e eu vou acordar no céu, e tu vai acordar no inferno. Se tu quiser pagar para ver, é contigo. Eu não quero pagar para ver. Eu creio nesse negócio. Eu creio. Mas se a pessoa insiste, não, você é maluco, o crente é maluco, céu não existe, inferno não existe. Amém. O meu papel é pregar o Evangelho para você. Você quer pagar para ver se existe ou não? Eu quero. Me falaram para mim um dia que existia 2 caminhos. Eu fui no do céu, eu não sou bobo. Então, infelizmente, algumas pessoas vão insistir nessa afirmação, e aí só orar pela vida dela e continuar pregando o Evangelho quando for oportuno para ela, para que ela se arrependa. Então, queridos, é importante a gente entender isso, que pecado é rebeldia contra Deus, pecado é ignorar, né, o Deus, ou rejeitar o Deus que criou tudo. Então, é não fazermos de nós, é não fazermos da nossa vida, é não viver a nossa vida conforme Deus criou para ser vivida. Então, essa semana eu lembro que orientando aquele caso que eu comentei com os irmãos domingo, acerca de um jovem que pensou em tirar a sua vida, eu estava dizendo para ele, meu irmão, e às vezes eu acho até que eu sou meio duro, Deus tem que me dar um pouco de sabedoria para essas orientações. Eu falei, meu irmão, que direito você acha que tem sobre a sua vida para tirá-la? Ela não é sua. Ela não é sua. Você acha que Deus a criou para que você simplesmente decida a hora que você tem, a hora que você não tem ela? Deus é dono dela, Deus a comprou na cruz. Então, que direito você acha que tem sobre ela? Mas vou fazer isso ou aquilo com ela. Você não tem. Você não tem, você deve a Ele. Você deve tudo a Ele, inclusive a vida. Então você não tem direito sobre ela. Ainda que você pense momentaneamente num momento de loucura e de depressão, e tirá-la. Falando friamente, você não tem direito nenhum sobre ela. Então você não pode tirar aquilo que nasceu. Você não pode destruir aquilo que nasceu. Você não pode chegar ali e quebrar o carro de alguém. Não pode. Se o carro é seu, você até pode cometer essa loucura de quebrá-lo. Mas se o carro não é seu, você não pode quebrá-lo. E assim é com a nossa vida. Ela não é nossa. Nós somos apenas mordomos. Nós apenas cuidamos dela para o Deus que nos deu. Então a gente não pode chegar ali e quebrar a nossa vida. Destruir a nossa vida. Não temos direito sobre ela. Então, queridos, toda vez que a gente comete um pecado ou escolhe se rebelar contra Deus, a gente está distorcendo o porquê, o para quê da nossa vida e da nossa criação que Deus nos criou para ser. Não vivemos a plenitude que Ele nos criou para ser. Então, pecado é viver sem a referência de Deus e colocando nessa referência outra coisa.
Pecado é tirar Deus do centro da nossa vida e colocar outra coisa no centro da nossa vida. E quem fez isso, né, foi a nossa própria sociedade. Quando o humanismo, quando o iluminismo, o racionalismo chega, porque até então Deus era o centro de todas as coisas, inclusive das ciências, inclusive da filosofia, inclusive das faculdades, Deus era o centro. Mas quando chega o iluminismo, o racionalismo, o humanismo, eles fazem o seguinte, ó, arranca Deus do centro e coloca o homem no centro. Então agora quem fala é o homem, o nosso referencial é o homem. Até então, todas as ciências e toda a vida girava em torno de Deus. Deus está no centro. Agora não, o homem está no centro e ele dá a última palavra. Então, irmãos, a gente tem que voltar a ter esse referencial na nossa vida. Porque quando a gente vive como se Deus não fosse o centro, pode ter certeza, a gente está destruindo aquilo que Deus criou e que não é nosso, chamado vida. Ele nos deu, Ele soprou em nós o fôlego de vida. Ele é o dono. Então pense nisso, pense nisso. Quer ver um exemplo bem legal acerca da lei de Deus e acerca das vezes de algumas pessoas quererem se rebelar contra a lei de Deus? Pense que você está caminhando fazendo uma trilha aqui e você está caminhando num penhasco e lá tem uma placa dizendo não se aproxime da beira, né? E você simplesmente diz, essa lei da gravidade é uma bobagem, essa lei da gravidade quer me oprimir, quer me limitar, eu quero passar daqui dessa cerca, que bobagem de lei da gravidade. Ninguém diz isso, queridos. Ninguém diria isso. Por quê? Porque a gente sabe qual é a consequência da lei da gravidade. Vai cair, vai morrer. Vai cair, vai morrer, se você chegar na beira do penhasco e escorregar. Então ninguém diz, a lei da gravidade é uma injustiça, quer limitar o meu desejo, eu quero flutuar e a lei da gravidade não deixa. Eu quero voar e a lei da gravidade não deixa. Ninguém fala isso, porque a gente sabe que as consequências são terríveis. Eu lembro até que, acho que já fiz essa brincadeira aqui, né? Certa feita tinha uma cantora gospel aí, imitando, né, um leão, segundo era o leão lá de Apocalipse no púlpito. E aí eu falei assim, eu quero ver ela imitar, porque é o ser vivente, né, lá no Apocalipse também tem um ser vivente, a águia, né? Eu quero ver ela subir no quarto andar e imitar a águia. Não vai, por quê? Porque ela sabe que a lei da gravidade, ó, funciona. Pula de lá para ver se vai voar. Igual a águia, vai cair, vai morrer. Então a lei de Deus é mais ou menos assim, queridos. Não dá para questionar a lei de Deus. Porque qual é a consequência da lei de Deus? Vai morrer. Vai morrer. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, é isso que Paulo diz. Então não dá simplesmente para chegar e dizer, não, eu quero ignorar a lei da gravidade, eu estou afim de ignorar. Vai morrer. Não dá para chegar e falar, eu quero ignorar a lei de Deus. Vai morrer. Da pior maneira possível. Vai morrer e vai para o inferno. Então, às vezes a gente perde um pouco de vista, né, essa relação legal, que a gente não questiona algumas leis, inclusive da natureza, algumas leis naturais, a gente não questiona. Não ultrapasse na contramão. Por quê? Vai morrer. E a gente não questiona. Tem uns doidos que questionam, né? Às vezes eu peco nesse sentido. Mas eu sei do risco que eu estou correndo. Mas com a lei de Deus, a gente ignora. Não, esse pedacinho aqui deixa para lá. Mas a gente sabe que a consequência é terrível. É terrível. Certo? Já falei isso. Os bichos do inferno e outros do céu. O olhar o que você está falando, eu já preguei aqui, você deveria saber. O Santo está dizendo assim, gente, que Deus deveria mandar alguém vindo do céu e alguém vindo do inferno aqui para dizer como é que é. Sendo que eu já preguei aqui em Lucas, lembra da parábola não, né? A gente diz que é um caso real, do rico e de Lázaro, que o rico diz assim, Senhor, manda alguém lá do inferno falar para os meus irmãos que aqui é ruizão, para eles não virem para cá. O Senhor fala, não, eles têm a lei e os profetas, eles que escutem a Bíblia. Então, a fala de Sandro, a fala está na Bíblia. Sua fala é muito antiga. Esse seu desejo é um desejo de mais de 2000 anos atrás. Falaram isso para o Senhor. Então, queridos, quando nós vivemos como se Deus fosse Deus de verdade, a gente entende que a lei dele é amorosa, que a lei dele é boa, e tudo que ele quer para a gente é o melhor. Ele é o nosso Criador, ele é o nosso Pai, é o nosso Senhor. Ele jamais vai exigir da gente aquilo que não é bom para a gente. E toda vez que a gente não faz, a gente está deixando implícito que a gente não liga muito para ele, que a gente não considera muito aquilo que ele acha. Indiretamente, a gente está dizendo, olha, Senhor, o Senhor é sábio, o Senhor é dono, o Senhor é criador, mas, deixa comigo que eu tenho um jeitinho melhor. Deixa comigo que eu tenho uma maneira melhor de resolver isso.
é uma bobagem, certo? É como se fosse uma criança, pense assim, uma criança dizendo para o seu pai, para sua mãe, eu escutei o que o senhor falou, mas deixa comigo, que eu tenho uma ideia melhor. Qualquer pai e mãe diria, para de bobagem, senta aí, não sabe de nada. É mais ou menos a gente falando para Deus, Senhor, eu li aqui na tua Bíblia, tá? Eu tenho uma ideia melhor. Como se Deus dissesse, senta aí, para de bobagem, você não sabe de nada. Obedece o que eu estou mandando, que é melhor do que se arrepender depois. Então, queridos, outra ilustração aqui, que o autor do livro colocou, é que ele dizia acerca da centralidade de Deus. Ele diz, olha, o sistema solar hoje só funciona, o sistema dos nossos planetas, só funciona e só trabalham perfeitamente porque eles giram em torno do Sol de forma sincronizada, de forma obediente, enfim, de forma perfeita. Eles obedecem uma lei, a lei lá do sistema solar. E se cada planeta resolvesse falar, não, eu vou rodar a hora que eu quero, do lado que eu quero, da forma que eu quero, simplesmente o sistema solar ruiria, cairia. Por exemplo, a gente sabe, né, perfeição de Deus, que cada planeta tem uma distância exata do Sol. E se você move um pouco que seja, ou todo mundo morre queimado, ou todo mundo morre de frio. Então, assim, imagina se o planeta falasse, não, eu vou escolher a distância que eu quero ficar do Sol. Ruiria, porque o Sol é o centro. E existe uma lei que estabeleceu isso, a lei de Deus. E a gente também temos um centro. O centro é Deus. A gente não pode dizer, eu vou girar em torno do que eu quero. Eu vou seguir a minha própria rota. E aí, quando ele coloca ali, né, em nossa morte e na desintegração da criação, ele está falando exatamente disso, que inclusive a criação obedece à lei de Deus, porque se não obedecer não vive, ela se desintegra, ela deixa de existir. E aí eu interpreto também que o nosso pecado também causa aquilo ali, a desintegração da natureza. Primeiro que a natureza obedece por si só à lei de Deus, certo? Diferente da gente, a natureza não é desobediente, mas o nosso pecado, além de causar morte na gente, causa todos os dias, é só a gente ver o que o ser humano está fazendo com a natureza, a desintegração de toda a criação, está destruindo tudo. Então, tudo por causa do pecado. Não viver tendo Deus como referência, só vai nos levar a um lugar, a uma ribanceira escorregadia, aonde cairemos e morreremos. Então, não podemos esquecer, já falei na outra resposta, né? Na outra pergunta, que Jesus nos deu uma alternativa e um caminho para que nada disso precise acontecer conosco. Nem morte, nem desintegração, nem viver girando em torno do pecado, mas viver em torno de Deus, para Ele, por Ele, tendo uma vida plena, uma vida de bênção, uma vida de paz, obedecendo à vontade dEle, porque ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Passa para mim aí, Mateus, as próximas para a gente terminar. O texto que eu coloquei aí, qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. 1 João. Coloquei mais algumas perguntas aí do catecismo. Avança aí. A primeira é o catecismo maior de Westminster, que é pecado. É uma pergunta. Que é pecado? Diz assim, pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou transgressão de qualquer lei por ela dada como regra à criatura racional. Então, quem comete pecado? Só a gente, criatura racional. E a qualquer falta de conformidade é pecado. A pergunta 25 diz assim, como é o pecado original transmitido de nossos primeiros pais para a posteridade, para os próximos? Aí ele diz, o pecado original é transmitido de nossos primeiros pais à sua posteridade por geração natural, ou seja, a própria geração, o próprio nascimento, a própria reprodução. De maneira que todos os que assim procedem, ou seja, nasceram, né, de forma natural, a não sei que você teve um nascimento miraculoso, como o de Jesus, a não ser que você seja filho de ET, você nasceu de forma natural, geração natural, então você também é pecador. De maneira que todos que assim procedem dele são concebidos e nascidos em pecado. É o que está dizendo no Salmo 50. Em pecado me concebeu, né, minha mãe, em pecado nasci, em pecado me concebeu minha mãe. Uma vez escutei um pastor, já comentei isso aqui, falando que é porque o pai de Davi era adúltero e que a mãe dele era amante do pai dele, por isso que ele nasceu em pecado. Falei, negativo, tive que levantar a mão e falar.
Aí, não, Davi está falando isso porque a mãe dele era pecador, o pai dele era pecador, e ele nasceu em pecado, já nasceu com o pecado da mãe e do pai. E não é porque o pai de Davi, Jessé? Pai de Davi? Jessé? É. Não porque Jessé tinha um amante, ele falou isso, Jessé tinha um amante, não está isso na Bíblia, irmão. Já leu a história de Davi? Não, tem isso na Bíblia. Aí ouviu falar, não, mas né? Ouviu falar, aí repete. Não, Davi disse que nasceu em pecado porque o pai dele era adúltero. Bobagem. Próximo. É o último aí, botei um último. Pergunta 29. Quais são as punições do pecado no mundo vindouro? Só para fechar, a gente já sabe. As punições do pecado no mundo vindouro são a separação eterna de Deus, a separação eterna da presença consoladora de Deus e os tormentos mais penosos na alma e no corpo, sem interdição no fogo do inferno para sempre. E aí essa resposta é até legal, né? Porque eu já falei um pouco sobre isso aqui, vou repetir só para a gente fechar. Não que eu duvide que no inferno vá haver um fogo literal, não que eu duvide disso, até porque, enfim, quando os que forem para lá vão ver como é. Mas, para mim, não duvidando do fogo, o que é de mais duro e mais pesado para aqueles que vão para o inferno, além da ira de Deus derramada lá, é a ausência da presença consoladora de Deus. É assim que ele começa, ele diz, no inferno, as pessoas serão separadas da eterna presença consoladora de Deus. Então, todo o consolo, a paz, o amor, a misericórdia, a graça de Deus serão tirados. E as pessoas que lá estão separadas disso. E aí, se você tira consolo, paz, graça, misericórdia de Deus, o que sobra? Sobra a ira de Deus. Sobra a justiça de Deus. Sobra o fogo consumidor de Deus. E aí, o negócio fica assim. Beleza, gente? Vamos terminar. Alguém quer falar?